Olá, mais um dia nós estamos aqui. Seja muito bem-vindo aí na sua casa mesmo. Que honra poder entrar na sua casa nesse dia e poder liberar uma palavra, liberar um ensino aí dentro da sua casa. Então, eu convido você a participar agora. Nós somos a Lagoinha TV, da Igreja Batista da Lagoinha, aqui na Nova Marabá, e é uma honra poder estar junto com você agora. Então, eu já peço, convido os vizinhos, anuncie aí no seu WhatsApp, nas suas redes sociais, que começou o programa Lagoinha TV. É mais um dia que nós estamos juntos com propósito. Então, hoje, nós temos um assunto muito importante. Nós vamos falar sobre o poder da fé. Um tema tão atual para o tempo em que nós estamos vivendo. Se não for a fé para nos manter de pé. E Hebreus 11:6 vai dizer assim, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé é a certeza daquilo que nós esperamos. O que você tem esperado? Eu não sei, mas eu te convido a nos dar alguns minutinhos agora para nós podermos compartilhar esse assunto. Eu estou aqui com meninas, com elas, né, com essas mulheres que vai poder se apresentar daqui a pouco, para edificar a sua vida. Por isso que nós estamos aqui. E nós que aceitamos a Jesus Cristo, que acreditamos no Deus Todo-Poderoso, nós temos que caminhar nesse caminho em Deus com fé. A fé é essa certeza daquilo que esperamos que o Senhor vai fazer. E você precisa de fé, senão você nem acredita na criação. Alguém criou, né, a natureza, o mundo, e é nítido que não foi feito por mão de homens. Por isso, meninas, nós precisamos de fé para entender muita coisa e para permanecer de pé. Né? Mas esse tempo que a gente está vivendo não tem como falar de fé sem falar de adversidade. Né? Quase todo mundo está passando por uma adversidade. Porque o mundo está passando por isso. Né? Porque o mundo está buscando soluções para aquilo que a gente está vivendo diariamente. E falando de adversidade, eu já vou pedir para que vocês se apresentem. E vocês já passaram por alguma adversidade que vocês precisaram de fé? Né, eu vou começar aqui por você, pode se apresentar, fica à vontade. Boa tarde, eu me chamo Luanda, eu tenho 27 anos e eu estou grávida de 22 semanas do Benjamin. E nesse tempo, ser grávida em uma pandemia não é fácil, né? Exige muita fé da gente, para saber que vai chegar até o fim, vai ser tudo bem. É isso. Boa tarde, eu sou Iandra, tenho 2 filhos, sou casada com o Bruno e eu venci o câncer. É uma vitória para mim e venci com fé. Boa tarde, eu sou Leila, tenho 2 filhos, o Vinícius com 26 anos, Vanessa com 21. Eu fui casada há 27 anos, né? Tive um casamento de 27 anos e hoje eu sou viúva há 1 ano. Perdi o meu esposo há 1 ano e hoje eu vivo um luto, creio que pela fé. Então, meninas, vocês não só precisaram de fé para vencer o que vocês passaram, né? Mas estão precisando até hoje. Que a gente está no meio de uma pandemia e já é uma adversidade e a gente, quando a gente liga a televisão ou quando a gente conversa com pessoas, a gente só vê que a situação está difícil e que cada dia tem piorado. E glória a Deus que vocês estão aqui, porque vocês já venceram, já têm uma propriedade para passar, porque já passaram por algumas coisas, né, para poder falar um pouco de fé. E assim, a fé, ela tem que ser estabelecida no nosso coração, tem que ser o primeiro princípio, tem que ser a base ali, senão nós não vencemos muita coisa. Até para nós acreditarmos que Deus existe e que tudo que existe é criação dele, né? Então,
como a fé foi importante na adversidade que vocês passaram. Por que a gente vai falar de fé? Porque tem gente que está enferma, tem gente que está doente, mas tem gente que não está com uma doença física, que não está com uma doença psicológica, mas está doente por falta de fé. Está morrendo dentro de casa, está deixando de acreditar. Já acorda achando, hoje, eu vou pegar o vírus, ou alguém vai morrer da minha família. Né? Eu que converso com pessoas, e eu recebi semana passada uma ligação que alguém disse assim, o telefone não pode tocar, que a minha pressão sobe. Porque eu já penso que alguém morreu. E eu já estou há 2 meses sem sair de casa. Então, já pensa que alguém morreu. Né? A importância da fé. Né? Então, assim, eu queria que vocês falassem um pouco como que vocês usaram a fé, como que foi manter essa fé na adversidade, qual a adversidade que cada uma passou. Aí nós podemos começar ali pela Leila. Nós estamos vivendo uma época tão complicada, tão difícil, de muita pandemia. Há 1 ano, o meu esposo ele foi diagnosticado com uma doença neurológica, e quando ele recebeu aquele diagnóstico, aquilo foi um choque, porque, tipo assim, nossa, de repente veio uma coisa, de repente, essa situação, e nós saímos daquele consultório, e ele falou, olha, só um milagre, porque o médico falou, olha, esse é o seu problema neurológico, para a medicina não tem cura, né? Então, tipo, depende de um milagre. E aí nós tivemos essa experiência, né? Tipo, se Deus curar, né? Ele é Deus, se não curar também continua sendo Deus. E o meu marido foi agravando, foi feito todos os exames, foi uma situação muito delicada, chegou a ficar internado, e foram 7 meses internado dentro de um hospital. E eu olhava para Deus, Senhor, por que nós estamos passando por toda essa situação? Eu não entendia, eu não quero entender, mas eu quero aceitar o que nós estamos vivendo. Né? O meu marido era um ministro do Evangelho, né? E ele pensou, olha, eu pregava muito sobre a fé. Uma coisa é você pregar também fé, pregar sobre o milagre, e outra é viver o milagre. Né? E aí eu comecei a ver toda aquela situação, nós passando por aquilo, os meus filhos em Marabá, tivemos que ir para Belém, e eu pedia para Deus, olha, Senhor, não me deixa desfalecer, eu preciso que o Senhor aumente a minha fé. Eu preciso. Era uma experiência triste e, ao mesmo tempo, uma experiência de fé que nós estávamos vivendo ali. E quando o meu marido faleceu, eu pensei, meu Deus, eu me senti pronto, como os discípulos ali, Jesus, quando crucificado, o que eles pensaram? Pronto, como se fosse o fim. E eu vi que aquilo ali não foi o fim, era uma experiência minha de fé, que estava me levando a crer em um Deus que podia todas as coisas. Né? E hoje nós estamos aqui por fé, porque não foi fácil. Você ficar 7 meses dentro de um hospital e ver a pessoa perder todos os movimentos, não foi fácil, mas eu creio que o que me manteve ali foi a minha fé. Eu olhar para Deus e falar, Senhor, eu sei o que eu estou passando, não é fácil, mas o Senhor diz, o seu fardo é leve, o meu jugo é suave. Então, se eu estou passando isso, é para servir como uma experiência minha de fé. E foi o que me mantém de fé. A fé que tem me sustentado, os meus filhos e toda a minha família. Né? Porque foi muito difícil. Um lado emocional, você perder um ente querido, não é fácil. Não é fácil mesmo. E assim, Leila, tem todo um contexto, né? Os filhos, você. Hoje você é um milagre, né? Porque você não ficou ali no luto, né? Aconteceu, a família sofreu, mas a gente sabe que às vezes a pessoa fica anos ali perguntando por quê. Por que Deus não curou? Interessante, a fé em Deus é importante até para a gente acreditar na soberania de Deus. Né? Porque Deus permitiu e deixou você viva. Né? Então, você poderia ter morrido junto e estar lá na sua casa, mas você está aqui. Né? Então, a importância, essa convicção de em todo tempo, porque fé é entrega. Quando você fala assim, eu coloquei, Senhor, se morrer é da tua vontade, se viver é da tua vontade também. Não deixa de ser uma entrega. E entrega exige fé.
né? Exige convicção. Perseverança, né? A perseverança. Porque eu vejo assim, a fé não é eu confiar, é eu acreditar. Eu acreditar. Né? Então, eu sabia que o milagre poderia acontecer e não acontecer. E não aconteceu o milagre. Então, eu pedi o meu esposo, o meu companheiro. E hoje eu falo assim, eu não me deixo descer. E hoje eu louvo a Deus porque ali ele foi o meu psicólogo, ele foi o meu psiquiatra, ele foi meu tudo naqueles momentos difíceis. E eu louvo a Deus porque eu não precisei de um comprimido, não entrei em depressão. E hoje a gente vê o que acontece, é muito devastador o lado emocional, vem as doenças emocionais, né? E eu louvo a Deus por isso, porque eu estou aqui, né, viva para contar o que eu passei. Não é fácil. E assim, Leila, a estrutura para passar no problema, né? A gente precisa de fé para se erguer, mas precisa de fé também para passar. Porque tem gente que não tem estrutura e nem fé para ficar ali vendo a situação. Verdade. E você ficou 7 meses dentro de um hospital. E antes dos 7 meses, era uma luta, foi uma luta, porque essa parte do hospital foi o pós, teve o antes. Né? Toda aquela correria de exames e nada, toda a medicação, e a situação só era agravando. Né? E ele, assim, o que eu louvo mais assim, a Deus, ele, em todo aquele momento que ele passava ali, eu nunca vi o meu esposo murmurando. Ele conseguia edificar até as pessoas que estavam ali na enfermaria, ele conseguia passar uma paz, até para mim, aquela paz que excede qualquer entendimento humano. E eu vejo que tudo foi Deus nos sustentando mesmo. Os meus filhos aqui e eu lá, né, cuidando, né, fazendo o meu papel de esposa com todo o amor que eu pedia para Deus. Senhor, é o meu companheiro com quem eu vou tomar meu café da manhã. Não é fácil. Ainda hoje eu louvo assim, eu vejo que eu só estou superando toda essa perda por conta dessa minha fé, dessa minha perseverança em Deus, de confiar realmente que eu vivo um Deus todo-poderoso, que Ele pode, que Ele faz todas as coisas. E Ele faz, porque a palavra de Deus me garante isso. Ela garante que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Até recomeçar. Sim, um novo começo na né? minha vida. Você se doou até o momento que você tinha que se doar. Verdade, naquela situação. foi. Né? E aí começou a repensar. Né? Então, a gente vê a importância da fé trazendo aí sobre você uma estrutura emocional. Né? Porque imagine uma pessoa sem fé. E acontece alguma coisa que ela não está esperando. E é interessante que Tiago vai falar assim que a nossa fé é provada. Né? É nessas horas. Por quê? Porque não é que você é super poderosa, não é que não doeu, não é que não dói nas pessoas, não é que não veio preocupação, não é que não veio aquele receio, aquela ansiedade, aquela preocupação do dia de amanhã, vem. Né? Mas ou a gente pode alimentar, ou a gente pode aquietar isso e estabelecer a nossa fé. Né? Que é justamente declarando e colocando diante de Deus. E assim, depois a gente vai desenrolar mais esse assunto. Né? Fica aí com a gente. Talvez você tenha uma experiência também. E essa é a chave que vai ser liberada sobre a sua vida para você recomeçar. E a Iandra, quando se fala em câncer, eu já ouvi gente dizer assim, Deus me livre, eu acho que só se eu descobrir que eu estou com câncer, eu acho que eu já morro de descobrir. Né? Como foi assim, o seu processo? Você estava em Deus ou foi um momento que a sua fé foi ativada de novo? Bom, foi um momento que eu estava afastada de Deus. Eu estava bem distante mesmo. Fala assim, não estava no mundo em farra, mas eu não tinha força para voltar para a igreja. O meu coração queria voltar, mas eu não tinha força, porque o meu esposo resistia. Ele não queria voltar. E aí eu descobri um diagnóstico em 2019 de um câncer de mama. E então eu fiz todo o processo. Não foi fácil, porque a gente descobrir e saber que tem que fazer químio. Eu pensava, cirurgia tudo bem, mas fazer químio, eu já achava que era um bicho de 7 cabeças.
Mas aí, graças a Deus, Deus me deu sempre força, porque eu fiz 16 químio e sempre eu estava bem. Todas as químio que eu ia fazer, eu entregava para Deus e eu falava que confiava que ia dar tudo certo, que era só uma fase da minha vida, que não ia ser sempre aquilo dali. E então, foi assim, eu fiz 16 químio e consegui vencer e continuo o tratamento, mas pelo menos a parte pior eu passei. E assim, Andra, que acontece? Quando você falou assim, só de pensar em químio, porque a cirurgia, a gente faz a cirurgia, fica a cicatriz, mas o processo doloroso daquilo que a gente vê na televisão, e ainda mais a mulher, que já pensa assim, meu Deus, eu vou ficar sem cabelo, né? Como é que eu vou sair na rua? Autoestima. Tem vários problemas aí, né? A beleza que você pensa e a vida que você pensa também. Porque assim, tá, eu vou tirar ali aquele nódulo, aquela célula, mas e se eu não sobreviver à químio? Né? E a minha família? E meus 2 filhos? Né, assim? Mais interessante é que você falou algo, que você ia fazer a químio e falava para o Senhor te sustentar. E mais lindo, você estava distante, mas com fé que Deus é o Criador e que Ele existe. E que naquela situação, ali o homem não poderia fazer nada, o dinheiro não poderia fazer nada, se não fosse o Senhor. Né? O Senhor. Então, assim, como a fé foi importante, né? Porque, assim, mais do que derrubar por fora, né? Mais do que derrubar por fora, é o quê? É derrubar por dentro. Né? Porque eu sempre falo assim, às vezes, a sua força, ela está justamente na esperança que está fortalecendo você ali dentro. Né? Quando a gente vai no hospital, o que a gente tenta falar para o paciente? Não desiste. Olha, porque assim, pode todo mundo desistir, mas se você lutar pela vida, tem uma diferença. Não é verdade? Né? E a gente sabe, você passou, com certeza você viu a sua família preocupada, não é? E mesmo assim, às vezes as pessoas que têm que nos passar fé e passar essa força, elas não conseguem porque elas também têm emocional, não é? Então, assim, você poderia falar um pouquinho disso, que como a sua fé foi importante até para tranquilizar a sua família. Realmente, no momento, meu esposo, eu sentia que eu que tinha que dar força para ele, porque ele se sentia que ia me perder, e então eu tinha que falar para ele que ele tinha que confiar e entregar para Deus, porque eu acreditava que aquilo ali não era o fim. E então eu olhava também para os meus filhos, tudo isso me dava muita força. Eu tinha que mostrar para os meus filhos que eu ia fazer químio, eu não falava para ele que era sofrido. Eu falava, meu filho, é só uma medicação que a mamãe vai tomar e que daqui a pouco a mamãe está aqui de novo. O menor, o mais novo, na época ele tinha 3 anos, e então ele sentia muito e eu tinha que demonstrar para ele que eu estava bem. Eu não podia mostrar para ele que eu estava... Porque eu estava me sentindo bem mesmo. Só que se eu demonstrasse alguma coisa, ele iria se sentir afetado, né? Por ser tão pequeno, nunca se separou de mim. Então, isso, Deus sempre estava me ajudando, porque foi uma fase difícil, mas a minha família, do meu lado, isso também ajudou muito. O meu esposo sempre me apoiou muito. Então, isso acho que me ajudou também a ter muita força. Porque mesmo ele com medo, eu dando força para ele, mas ele estava do meu lado. Então, isso me ajudou muito também. Que bênção. Agora vamos aqui para a Luanda. Luanda, conta um pouquinho a sua história de fé. Então, eu estou grávida. E eu já perdi uma prima, né, grávida de 7 meses de Covid. Meus pais, meus irmãos já pegaram Covid.
E eu já perdi alguns familiares por conta disso. Então, o medo, ele bate. A minha família, muito preocupada comigo. E, às vezes, essas pessoas que, como a senhora disse, que têm que nos passar força, elas ficam preocupadas e falam para não sair. Tem toda aquela precaução. Porém, eu tenho que sair para fazer pré-natal, fazer exame, tomar vacina. E é confiar. Não tem outra saída. O vírus está aí, o vírus existe. E só existe fé em uma pessoa, que é Jesus. E eu, ultimamente, eu ando entregando mais ainda a minha vida, o meu filho, a minha gravidez, nas mãos do Senhor. Porque a Bíblia vai falar que Jesus, em Hebreus 12, 2, que Jesus ele é o autor da nossa fé. Então, a fé ela é uma pessoa, a fé está vinculada a uma pessoa. E a entregar o medo, às vezes vem, o medo vem. Mas o amor perfeito, ele lança fora todo medo. Então, é nessa palavra que eu tenho me apegado. Que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir. Que o Deus que me deu meu filho é o mesmo que vai fazer chegar até o fim. E o medo não pode me parar. Amém. E, Luanda, o interessante é porque, com certeza, no meio de uma pandemia, você não estava planejando engravidar, né? E a importância da fé chega nesse momento porque ela evita o desespero. Não é assim? Ela coloca uma pausa ali de que o controle está na mão de Deus. Os dias não são fáceis, mas o Deus é o mesmo. Né? O Deus não muda com as estações, o Deus não muda com os tempos que passam, ele continua sendo o mesmo, não é? Eu não planejava mesmo engravidar. Quando eu descobri essa gravidez, eu fiquei um pouco assustada. Tantas grávidas morrendo, né? Então o medo bate. E eu falei, Senhor, no dia seguinte após eu descobrir a gravidez, falei, Senhor, e agora? Uma pandemia, um bebê? O que é que eu vou fazer? E o Senhor falou assim, filha, esse bebê ele vai te levar para um outro nível de fé. E nós fomos para a conferência lá em Belo Horizonte, e o Senhor sempre falando, é tempo de mudar de nível. É tempo de você viver um outro nível do perfeito amor, lança fora todo medo. E é nesse nível que eu tenho entrado. De que o Senhor está no controle de tudo, que o Senhor não muda, que Ele é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente, que as misericórdias dele se renovam a cada manhã, que ele, lá em Tiago, vai falar no capítulo 1, que Deus ele não muda como as sombras inconstantes. Então, se Ele me deu esse bebê, Ele é fiel para cumprir, para me fazer chegar até o fim em paz e em segurança. Eu, Benjamin, meu esposo. Então, é um tempo de crer, é um tempo de fé e tempo de romper. Amém. Glória a Deus. Gente, então eu deixei vocês falarem um pouquinho da história de vocês, que já é uma motivação para as pessoas terem fé, né? Mas agora vamos entrar na parte da fé, no sentido de que a gente está falando de fé, essa convicção, e as pessoas muitas vezes elas ficam assim, mas meu Deus, que fé é essa? A fé é um sentimento? Vou pedir para a Luanda explicar um pouquinho. A fé é um sentimento? A fé não é um sentimento. A fé ela está acima de um sentimento, porque o sentimento ele vem, os sentimentos eles estão no nível da alma. E a fé ela tem que estar no nível do espírito. Ou seja, a fé ela não é um sentimento. O medo é um sentimento. Mas a fé ela tem que ser ativada no espírito. A fé é uma pessoa. A fé, a gente só pode ter fé quando a gente está próximo ao autor dessa fé, que é Jesus. E eu sempre digo, não tem como você se lançar, você entregar a sua vida para quem você não conhece.
Então, é se aproximando de Jesus, do autor da nossa fé, que nós conseguimos aumentar os níveis. E interessante, Luanda, que assim, a fé não é um sentimento, igual você falou, porque até a palavra de Deus já explica o que é fé. E fala assim, que a fé é uma convicção. Ela realmente não pode ser um sentimento, porque onde é que está o nosso sentimento? No campo da alma. E no campo da alma estão nossas emoções. E as nossas emoções, elas não têm controle. Elas não vão ter convicção. Porque as nossas emoções, elas vão exatamente no campo da nossa visão. Aconteceu um acidente, a emoção está ali. Meu Deus do céu, o desespero está ali. Né? Exatamente. As emoções, elas são guiadas pelas circunstâncias, pelos nossos sentidos, pelo que nós estamos vendo, pelo que nós estamos ouvindo, pelo que nós estamos pensando, o local que a gente está andando. Né? Assim, às vezes, vem uma música e vem um gatilho que toca as tuas emoções ali. Aquela música é como um gatilho, toca as tuas emoções, faz você lembrar de pessoas, de coisas. E a fé é essa convicção que vai de encontro a isso que você está sentindo. Olha, não ande por vista. Não olhe para isso com a destruição. Não pensa que é o fim do mundo. Não pensa que é o fim da sua história. Né? A fé vem isso. E a emoção vai fazer o quê? Meu Deus, eu estou passando jornal. Gente, isso não vai mais acabar. Não é? Nós vamos encerrar agora rapidinho um bloco. Mas fique aí com a gente vai só para um VT rapidinho. Já, já a gente volta. Vamos continuar esse assunto muito importante. Voltamos. Fique aí com a gente. Vamos continuar esse assunto aqui com as meninas, que está muito, muito, muito forte. O poder da fé. Né? E nós falamos agora aqui com a Luanda que a fé não é um sentimento, mas é uma convicção. E que está baseada em uma pessoa, que é a pessoa do nosso Senhor, do Deus Todo-Poderoso. Né? Eu queria que, nesse momento, ainda dentro desse assunto, que a fé não é um sentimento, a Yandra nos falasse um pouquinho, né? Porque aquele que começou a boa obra é aquele que termina a obra também, né, Yandra? Exatamente. Eu tenho um testemunho para dar. A pastora, conversando com a pastora o ano passado, depois que eu tinha terminado as químio, e o tratamento seria 5 anos. De início era 10, mas aí o médico falou, não, acredito que 5 anos é o suficiente. E então, eu achei muito. Eu falei, Senhor, 5 anos tomando essa medicação pesada. E aí, eu conversando com a pastora, ela falou assim, Yandra, eu conheço uma pessoa que ela fez o mesmo procedimento seu, fez químio, tudo, só que Deus livrou ela do tratamento. E então, isso me despertou, porque eu fiquei assim, tem possibilidade, parecia como se eu não soubesse, né? Então, eu comecei a despertar, comecei a colocar diante de Deus e comecei a falar, Senhor, eu acredito que eu posso ser livre desse tratamento e eu acredito que eu já estou curada. E então, eu comecei a fazer propósito para Deus, comecei a orar todos os dias, colocava diante de Deus todos os dias, pedindo para Ele diminuísse esse tempo de 5 anos. E então já ia fazer 1 ano que eu vinha, já ia fazer 1 ano não, já ia fazer 1 ano que eu estou fazendo o tratamento. Agora, fez 1 ano, aliás, já fez 1 ano, agora 4 de abril fez 1 ano. E isso foi em março. Foi exatamente no dia do meu aniversário, eu tinha uma medicação para tomar com o médico, e aí como era meu aniversário, eu não queria ir naquele dia, só que a atendente insistiu tanto para mim ir. E aí era para mim de manhã, eu falei, não, mas de manhã não dá. Aí ela falou, não, venha 2 horas, que o médico vai estar, tem pouco paciente aqui, e então ele vai te atender. E então eu fui, e quando eu cheguei lá,
Aliás, ela me convenceu de ir e eu falei que tudo bem, daria para mim ir. Quando eu cheguei lá, ela me deu os parabéns por ser o dia do meu aniversário. E aí eu falei assim para ela, eu falei, deve ter alguma coisa aqui, porque vocês me fizeram vir até aqui. E aí ela falou assim, não, ela falou não, o médico entrou logo em seguida, e aí ele falou, bora lá. E aí antes da medicação que eu tinha que tomar, ele falou, não, bora, eu preciso conversar com você. E aí ele falou assim para mim, Eliandra, eu tenho uma notícia boa para você. E eu falei assim, eu falei, deve ter, porque é meu aniversário, vocês fizeram, eu vim aqui. E ele falou assim, olha, é porque eu estou querendo fazer o teu tratamento até 2 anos. E o que eu vinha pedindo para Deus era que Deus, como a resposta ele não tinha me dado ainda, já estava 1 ano que eu estava fazendo o tratamento, que não passasse de 2 anos. Eu falava, Senhor, não deixa passar de 2 anos esse tratamento. Me dê essa resposta, que até 2 anos que o Senhor me dê a resposta. E aí Deus me deu a resposta no dia do meu aniversário, e para mim acreditar mais, ele deu pelo próprio médico, né? Porque aí eu ia ter a certeza de que eu podia confiar. Então Deus conhece o coração, nossos corações, então ele sabe como ele deve agir com a gente. Então isso me fez me sentir no colo do Pai, porque para mim eu gosto de ser lembrada no dia do meu aniversário. Então, no dia do meu aniversário, eu ganhar um presente desse, para mim, eu passei 1 semana, quando eu lembrava, eu chorava. Eu chorava e eu agradecia a Deus. Toda vez que eu lembrava, eu chorava e agradecia a Deus. Eu falava, Senhor, como o Senhor é bom. Porque isso a gente pede, mas às vezes a gente pensa que vai demorar a vir. Quando vem, então, para mim, foi com fé. Tive fé, confiei, coloquei diante de Deus, e eu pensei que ia demorar um pouco mais a resposta, mas Ele me deu rápido. E assim, só de pedir, você já pediu com fé. A palavra de Deus diz que é impossível a gente agradar a Deus sem fé. E aquele que se aproxima dele precisa acreditar que ele existe. E que ele é recompensador daqueles que o buscam. Então, ele te recompensou. Por quê? Porque você chegou perto dele acreditando que ele existe. E porque você buscou ele com todo o seu coração. E a recompensa vem para quem busca. Né? Glória a Deus por essa verdade. Eu queria agora passar para a Leila. Se a Leila pudesse falar algo sobre isso, que a nossa fé não é um sentimento. A fé ela não é um sentimento. Ela é algo sobrenatural. É algo não é nada emocional, mas algo que vem do trono de Deus. Então, assim, a fé ela sempre existiu, né? Então, às vezes, nós é que às vezes não apropriamos dessa fé, né? E às vezes, quando passamos por algumas adversidades, aí nós lembramos que tem essa fé, essa força divina, algo sobrenatural, que só vem do trono de Deus. E para mim a fé é a certeza mesmo de que algo que eu não estou vendo, mas que vai acontecer, né? Porque era o que eu falava todos os dias para mim, né? Falava assim, é só a tua fé. E eu me sentia tão privilegiada, e me sinto até hoje abraçada, né? Porque eu peço para Deus todos os dias, falei, Senhor, eu preciso tanto desse seu afago, da fé na minha vida, porque ela não é nada emocional, não é o meu sentimento, né? Mas é um espiritual, que é você, o Senhor Deus habitando no meu interior. É assim que eu vejo, né? É assim que eu encaro a fé. E assim, ela não é um sentimento, e eu queria dar para as pessoas que estão em casa dicas práticas, né, para a gente poder estar encerrando. Dicas práticas. A fé não combina com o quê, Luanda? A fé ela não combina com o medo. Medo e fé não tem como caminharem juntos, porque ou um vai prevalecer ou o outro. Exatamente, fé e medo, né? Ou um vai, por isso que a gente tem que escolher que caminho, né? Que caminho. E Andra, fé não combina com o quê? A fé não combina com a dúvida, né? Você tendo dúvida, você não vai conseguir. Então, você com fé, acreditando, você consegue. Então, é isso.
Exatamente, por isso que a Bíblia diz assim, né, que a fé é a convicção, ou seja, não pode ter dúvida. Leila. Não combina com insegurança, né? Eu preciso estar segura na mão de quem? De Deus mesmo. Né? Não combina com dúvida, não com insegurança, com incerteza, porque a própria palavra fala, já diz. Né? É uma certeza, é a convicção. Isso é tão interessante, insegurança, porque as muitas vozes trazem insegurança. Então, se você não tiver a fé ali, né, às vezes você não quer nem pensar, mas alguém chega no teu ouvido e passa o histórico todinho. Luanda, não sai de casa. Luanda, tu sabe, Luanda, presta atenção, Luanda. Tu viu o que aconteceu? Não é assim? Né? Acho que a insegurança vem mesmo, o medo é tudo. Né? Então, assim, eu acho que a fé, ela predomina, né? Predomina tudo isso, domina tudo isso. É maior do que tudo isso. Por isso que a gente tem que estabelecer a voz que nos traz coragem, né? Se você está em casa, tem até uma palavra lá no meu canal do YouTube, Regina Souza, a voz que nos traz coragem. Né? É essa voz que a gente tem que ouvir, é essa voz que a gente tem que prosseguir. Amém? Eu quero aqui agradecer vocês, meninas, né, por esse tempo precioso. Eu quero até aproveitar aqui, né, vocês são do Ministério de Mulheres daqui da igreja, a gente vai aproveitar para convidar você que está aí, de repente, na sua casa, né, vou pedir para a Luanda estar convidando, porque às vezes tem mulheres aí que estão sozinhas, precisando de uma força, e como a gente é fortalecido quando a gente caminha junto. E hoje, Luanda, tem tantos meios da gente caminhar junto, né? A gente mesmo tem discipulado via Zoom, e a gente compartilha algo, e tem tantas mulheres aí, pessoas, homens, né, que estão se sentindo só, precisando de uma palavra. Eu queria que você convidasse para o nosso TPM, para o culto, né, convidasse as pessoas. Pode ficar à vontade. Então, para você que está aí, que está precisando alguém para te ajudar na caminhada, aqui na igreja nós temos, para as mulheres, o TPM, que é o Tempo Precioso de Mulheres, nós temos o Culto Elas, nós temos discipuladoras. Você pode estar procurando eu, a pastora, a Iandra, a Leila, pode estar procurando o diaconato aqui da igreja, que nós vamos te encaminhar. Então, não caminhe sozinho. Você não foi feito para andar sozinho. E aqui nós temos pessoas que vão segurar na sua mão. Às vezes você está aí, você só precisa de alguém para te ouvir. E nós temos aqui na igreja essas pessoas. Ah, mas eu não estou saindo de casa. Glória a Deus que hoje nós temos muitos meios, né? Nós temos a internet aí, que é nossa melhor amiga. E às vezes ali uma videochamada, um Zoom, já faz muito efeito. Então, se você estiver nessa situação, nos procure. Tem muita gente aqui disposta a te ajudar. Luanda, eu quero agradecer. Muito obrigada pelo seu compartilhar nesse momento aqui. Foi muito edificante, viu? Deus abençoe a sua vida. Eu quero passar para a Iandra também, agradecer já a presença da Iandra. E para mim foi uma honra, e eu quero agradecer também por estar aqui e convidar você, mulher, para vir fazer parte do nosso TPM, do nosso Culto Elas, na igreja. Obrigada. Obrigado, Leila. Eu já quero agradecer também. Feliz por estar aqui, de poder ter compartilhado um pouco da minha experiência em fé. Né? E eu não sei em que circunstância você está passando, você está vivendo, mas eu quero te falar, não fica sozinho. Deus não criou o homem para ficar sozinho, então procure a igreja, uma companhia, né, em que você também possa estar compartilhando das suas dificuldades e que juntos vamos estar vencendo. Juntos vamos vencer, sim. E tanto pensando em ajudar vocês, fica atento nas nossas redes sociais, nós teremos aqui na igreja um atendimento a pessoas que estão em sofrimento por causa do luto. Você que perdeu alguém, nós estaremos disponibilizando atendimento a toda a sociedade marabaense ou pessoas da região. Nós estaremos divulgando, os atendimentos vão começar a partir da semana do dia 10. Então, fica atenta às nossas redes sociais, que nós teremos psicólogas disponíveis para esse atendimento em grupo, para ajudar você nesse tempo de dor e nesse tempo de sofrimento.
Deus possa te abençoar. Fica aí, que eu ainda tenho uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Que bom que nós estamos aqui de volta. E eu queria, nesse momento, compartilhar uma palavra, um versículo com você nesse momento. Eu queria pedir para você, não abandone a sua fé. Não abandone a convicção que você tem. Não abandone nesse tempo aquilo que será combustível para a sua caminhada. É isso mesmo. Chama aí o seu filho, o seu esposo, o seu vizinho e fala isso para eles. Não abandonem a fé em Deus. Como é, talvez você me pergunte, pastora, como é que eu abandono a minha fé? Você pode abandonar a sua fé por um conhecimento, você pode abandonar a sua fé pela ciência, você pode abandonar a sua fé por uma circunstância, você pode abandonar a sua fé por causa de uma adversidade, você pode abandonar a sua fé, apostatar da sua fé, diante da situação que a gente está vivendo. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, não existe nada, nem ciência, coisa alguma que foi criado ou que está acontecendo, que é motivo para você abandonar a sua fé. Daniel 1,17 vai falar assim: a esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Olha que interessante. A palavra de Deus diz que Daniel era dotado de toda sabedoria e de toda inteligência. Mesmo tendo conhecimento da ciência, ele não abandonou a sua fé. Pelo contrário, quanto mais conhecimento ele tinha, mais a fé dele era aprofundada em Deus, porque ele tinha conhecimento de que esse conhecimento e essa ciência que ele estava descobrindo e tudo que estava acontecendo vinha de um Deus todo-poderoso. Deus fez tudo perfeito e a palavra de Deus vai dizer que Deus fez a criação e que essa criação, segundo a palavra de Deus, ela é boa. Ela é perfeita, amém? Porque ela foi criada pelo nosso Salvador. Ela foi criada pelo nosso Salvador. Então, a humanidade, ela foi criada por um Deus todo-poderoso. E Ele colocou um cérebro. Você tem uma mente, você é uma pessoa curiosa, você é uma pessoa que pesquisa. Mas isso não pode fazer de você aquele que deixa de acreditar. Porque fé e ciência andam juntos. E o interessante é que nós temos aí esse órgão, né, a nossa mente, que faz a gente andar, que faz a gente pensar. E esse campo da mente, a palavra de Deus se refere à alma. A alma é o que faz a gente a mente é o que faz a gente ser consciente, é o que faz a gente ser uma alma vivente. E o que você precisa colocar na sua consciência? Uma palavra chamada fé. E essa palavra vai gerar em você o quê? O que a palavra de Deus diz? Convicção. Convicção de que existe um Deus todo-poderoso. Convicção de que esse Deus criou os céus e a terra. E tudo que Ele criou, Ele tem domínio da sua criação. Amém? Ele tem domínio da sua criação. E talvez você se pergunte, mas pastora, como é que eu vou ter fé em um tempo como esse? Para que eu preciso de fé em um tempo como esse? Atos 14:9 vai falar que Paulo e Barnabé, eles estavam passando ali naquela cidade. E existia um homem paralítico, ele nunca havia andado. E olha só, ele não foi pedir para Paulo e Barnabé, me cure agora porque eu quero andar. A palavra de Deus diz de maneira bem clara que Paulo viu que havia fé no coração daquele homem. E ele disse, levanta e anda. A sua fé no seu coração vai fazer você escutar a voz, levanta e anda. Você pode continuar de pé. A fé é o que vai atrair o seu milagre. A fé é o que vai manter você de pé. A fé é o que vai fazer você recomeçar em um tempo como esse.
Talvez você está aí, eu preciso de tantas coisas. Você precisa de fé. É disso que você precisa. De fé em quê? De fé em Deus. De fé em Deus como? Você precisa acreditar. Ei, Deus existe. Deus existe. E a recompensa Ele vai te dar, porque Ele dá recompensa a todos aqueles que buscam Ele. Você encontra Deus quando você busca Deus de todo o seu coração. E eu queria convidar você, não abandone a sua fé. O teu Deus, Ele continua sendo o mesmo. O teu Deus continua sendo o mesmo Deus de propósito. Quando você inclina o seu coração para Ele, a resposta vem. Talvez o que está faltando é você pegar essa fé de volta, inclinar o seu coração, buscar Ele com todo o seu coração e deixar os seus ouvidos atentos para ouvir a voz do seu Deus. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E a nossa fé não é um sentimento que um dia pode vir e outro dia pode passar. A fé é uma convicção de que existe uma pessoa que pode fazer infinitamente mais. Então, nessa hora, eu queria profetizar sobre a sua casa, eu queria profetizar sobre a sua vida, eu queria profetizar, se você está aí na sua casa, de repente, você está em casa assistindo e tem alguém internado, tem alguém no hospital, eu queria, nesse momento, profetizar com fé sobre a sua vida. Você pode aí na sua casa mesmo fechar os seus olhos e nesse momento nós vamos orar pela sua família, orar pela sua casa, orar porque se há alguém enfermo, que seja curado, que levante agora e que ande pela autoridade do nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nesse momento, eu quero te apresentar cada família, cada casa, Senhor. Cada casa agora, Senhor, que ouve esse momento, essa palavra de fé. Senhor, eu quero te apresentar e eu quero te pedir, aumenta essa fé. Eu quero te pedir pela autoridade do nome de Jesus que alcance esse homem, que alcance essa mulher, que alcance essa criança. Se há em casa alguém enfermo, seja pelo Covid ou qualquer enfermidade, que nesse momento seja curado e seja curada pela autoridade do nome de Jesus. Nós colocamos as pessoas nos hospitais, se há algum parente, Deus, que está ali internado ou precisando de um leito, nós profetizamos cura agora, nós te pedimos agora que alcance os pulmões, nós te pedimos agora, Pai, que limpe os pulmões, todo comprometimento, seja no pulmão ou em algum órgão, que essa pessoa seja curada agora pela autoridade do nome de Jesus. Pai, olha para esse filho, olha para essa filha tua, Jesus, que não tem conseguido em um tempo como esse, trabalhar a sua fé, a sua convicção, que o Senhor possa dar escape, que o Senhor possa trazer provisão, e que o Senhor possa liberar dos céus agora sobre vidas, Senhor, o sinal do Senhor para esse tempo, de que o Senhor permanece sendo um Deus fiel. A nossa fé precisa ser baseada na fidelidade do Senhor, por isso alcança todos agora, Pai. No nome de Jesus, amém. Entenda, eu preciso ter fé em quê? Eu não tenho que ter fé nos meus sentimentos, eu não tenho que ter fé nas circunstâncias, eu tenho que ter fé em Deus e na sua fidelidade. A minha fé é porque o meu Deus é fiel. Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa. Eu não quero passar nesse momento sem te fazer um convite muito, muito, muito especial. Amém? Venha para os nossos cultos, nós temos cultos durante a semana, às quartas-feiras, às 19h30, aqui na Folha 32. Nós temos cultos também aos sábados do Legacy, ali na Folha 31, ao lado do posto Copa 94. Aquele espaço é o espaço do Legacy, dos jovens e adultos. Ali também nós temos grupo de crescimento de jovens às 18h30, não deixe de participar. E domingo nós temos cultos, tanto pela manhã, às 10 horas da manhã, quanto à noite, às 19 horas. E passa ao vivo no canal do YouTube, espalhe essa boa notícia, venha fazer parte. E está chegando aqui na igreja também o mês de agosto. No mês de agosto nós teremos o Seminário Teológico Carisma. As inscrições já irão começar no mês de junho, não fica de fora
2 anos, os melhores 2 anos da sua vida. Um tempo de crescer na palavra e no Espírito. Que Deus possa abençoar a sua vida. Eu sou a pastora Regina Souza. Foi uma honra estar aqui com você. Eu espero estar aqui com você mais tempo. E eu espero que você receba a boa notícia do Senhor. Nós somos Lagoinha Nova Marabá, a sua igreja na cidade. E esse programa é o Lagoinha TV. Foi uma honra estar com você. Deus te abençoe. E a graça vence o julgamento. Sei que tu és Deus de recomeço. E a graça vence o julgamento. Já foram esquecidos. Tu és Deus de recomeço, e a graça vence o julgamento. Sei que tu és Deus de recomeço, e a graça vence o julgamento. E em teu amor o medo não pode habitar, e nada nunca mudará. Tua escolha de comigo está, pois tu és Deus de recomeço, e a graça vence o julgamento. Sei que tu és Deus de recomeço, e a graça